Banqueiro perdeu a equipe toda, mas a faxineira trouxe a solução que ninguém esperava. Roberto Silva chegou ao escritório às 5 da manhã e encontrou apenas papéis espalhados sobre sua mesa. Todos os funcionários do Banco Esperança haviam entregado suas demissões durante a madrugada, deixando para trás apenas bilhetes, explicando que não conseguiam mais trabalhar, sabendo dos problemas financeiros que ele vinha escondendo. A primeira pessoa que Roberto viu quando empurrou a porta do escritório foi Conceição Santos, a faxineira que há 15 anos limpava aqueles corredores. Ela estava passando pano no chão quando ouviu o barulho e ergueu os olhos, deparando-se com o homem que sempre a cumprimentava, apenas com um aceno distraído. "Bom dia, Sr. Roberto", disse ela, notando imediatamente que algo estava errado. Ele não respondeu. Caminhava entre as mesas vazias como se estivesse em um pesadelo. Os computadores estavam ligados, as cadeiras organizadas, mas não havia ninguém. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo som dos próprios passos ecoando no ambiente. Roberto se aproximou de sua mesa e pegou o primeiro bilhete. Era de Marina, sua gerente há 8 anos. "Não posso mais fingir que não sei o que está acontecendo. Os clientes merecem a verdade. Peço demissão com efeito imediato." O segundo era de Carlos, do setor de investimentos. "Descobrimos os documentos que o senhor escondeu. Não vamos ser cúmplices de mentiras." E assim seguiam, um após o outro, todos contando a mesma história. Roberto tinha ocultado prejuízos de quase 5 milhões de reais, perdidos em investimentos arriscados que fez sem autorização da diretoria. Quando os funcionários descobriram na noite anterior, decidiram em conjunto abandonar o banco. Conceição observava tudo em silêncio, continuando seu trabalho. Ela havia presenciado muitas situações difíceis naqueles 15 anos, mas nunca tinha visto o chefe tão desesperado. O homem que sempre pareceu ter controle sobre tudo, agora parecia perdido. "Senhor Roberto", ela disse suavemente, se aproximando com cuidado. "O senhor quer que eu prepare um café?" Ele levantou a cabeça pela primeira vez desde que chegara. Seus olhos estavam vermelhos, e ela percebeu que ele estava segurando as lágrimas com muito esforço. "Conceição", sua voz saiu rouca. Você sabia?" Ela hesitou por um momento, depois assentiu, devagar. "Eu escuto muitas coisas enquanto trabalho, Sr. Roberto. As pessoas às vezes esquecem que eu estou aqui." Roberto sentou-se pesadamente em sua cadeira, colocando a cabeça entre as mãos. "Acabou. Perdi tudo. O banco, a confiança, minha equipe. Quando os clientes descobrirem..." "Talvez ainda não tenha acabado", disse Conceição, surpreendendo a ambos com sua afirmação. "Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando." Roberto ergueu os olhos, confuso. "Como assim?" Conceição puxou uma cadeira e se sentou na frente dele, algo que nunca havia feito em 15 anos de trabalho. "Senhor Roberto, eu conheço este banco melhor do que qualquer pessoa aqui. Conheço cada sistema, cada processo, cada conta. Durante todos esses anos, enquanto eu limpava, eu observava. Aprendi como tudo funciona. Você entende de banco? Eu faço curso de contabilidade à noite, há 5 anos. Uso os livros que vocês jogam fora, estudo com os relatórios que encontro no lixo. Nunca tive oportunidade de mostrar o que sei, mas sei muita coisa." Roberto ficou em silêncio, processando aquela informação. A mulher que ele mal notava todos os dias estava lhe dizendo que entendia do negócio dele. "Conceição, mesmo que você entenda alguma coisa sobre banco, o problema é muito grave. Eu escondi prejuízos enormes, menti para a diretoria, para os clientes. Quando isso vier à tona..." "Vai vir à tona de qualquer forma", ela o interrompeu. "A questão é como vai vir à tona. O senhor pode deixar que outros contem a história, ou pode contar a sua versão primeiro." Roberto balançou a cabeça. "Minha versão? Eu cometi erros graves, Conceição. Não há versão que mude isso. Mas há versões que explicam o porquê, e há maneiras de corrigir os erros sem destruir tudo." Ela se levantou e caminhou até o computador de Marina.
Posso? Roberto assentiu, curioso para ver onde aquilo ia dar. Conceição digitou algumas teclas e a tela se acendeu. Eles mudaram todas as senhas antes de sair, disse Roberto. Não consigo acessar nada. Eu sei, ela respondeu calmamente. Mas eu lembro de muitas coisas. Marina sempre usava o nome do filho dela nas senhas com o ano de nascimento. Carlos usava o nome do time dele. Pequenos detalhes que uma pessoa invisível como eu acaba notando. Roberto observou, fascinado, enquanto ela tentava diferentes combinações. Na terceira tentativa, conseguiu entrar no sistema de Marina. Como você... 15 anos observando pessoas, Sr. Roberto. A gente acaba aprendendo os hábitos de todo mundo. Na tela apareceram os relatórios financeiros do banco. Conceição navegou pelos menus com uma familiaridade que surpreendeu Roberto. Mostre-me exatamente o que o senhor fez, ela disse. Preciso entender a dimensão do problema para poder ajudar. Durante a próxima hora, Roberto explicou cada decisão errada que havia tomado. Os investimentos arriscados em ações de empresas que ele achava que iam crescer. Os empréstimos que liberou sem garantias adequadas para empresários que conhecia pessoalmente. As informações que escondeu da diretoria quando os prejuízos começaram a aparecer. Conceição ouvia tudo em silêncio, ocasionalmente fazendo perguntas ou pedindo para ver documentos específicos. Roberto ficou impressionado com a clareza de suas perguntas e com sua capacidade de entender rapidamente situações complexas. O senhor sabe qual foi seu maior erro? Ela perguntou quando ele terminou de explicar. Qual? Não foi esconder os prejuízos. Foi tentar resolver tudo sozinho. Roberto suspirou. Eu achei que conseguiria recuperar o dinheiro antes que alguém percebesse. Achei que podia proteger todo mundo. E no final não protegeu ninguém. Nem eles, nem o senhor mesmo. A verdade daquelas palavras doeu, mas Roberto sabia que ela estava certa. Conceição, eu agradeço sua disposição em ajudar, mas acho que o melhor é eu assumir tudo e tentar minimizar os danos. Pelo menos você mantém seu emprego quando eu sair. Senhor Roberto, ela disse, se virando para encará-lo. O senhor já decidiu que vai desistir? Não é questão de desistir, é questão de realidade. Eu traí a confiança de todos. E agora quer trair de novo? Roberto a olhou confuso. Como assim? Seu maior erro foi não confiar na equipe quando as coisas ficaram difíceis. Agora está fazendo a mesma coisa comigo. Não está confiando que eu realmente posso ajudar. Roberto refletiu sobre aquilo. Ela tinha razão. Mesmo naquele momento, quando alguém estava oferecendo ajuda, ele estava rejeitando sem nem considerar seriamente. Tá bem, disse ele. O que você sugere? Conceição sorriu pela primeira vez desde que a conversa começara. Primeiro, precisamos entender exatamente qual é a situação real. Segundo, precisamos desenvolver um plano para resolver o problema. Terceiro, precisamos implementar esse plano antes que outros tomem decisões por nós. Outros? Senhor Roberto, os funcionários que saíram não vão ficar calados para sempre. Eles vão contar para outras pessoas e eventualmente vai chegar nos clientes e na diretoria. Temos talvez 2 ou 3 dias antes que isso aconteça. Roberto sentiu o estômago apertar. Ele não havia pensado nesse prazo. 3 dias para resolver 5 milhões em prejuízos. 3 dias para criar um plano viável e apresentar esse plano de forma convincente para as pessoas certas. Conceição voltou ao computador e começou a abrir diferentes relatórios. Vamos começar analisando exatamente onde está o dinheiro agora. Nem tudo está perdido, Sr. Roberto. Alguns desses investimentos ainda podem ser recuperados se agirmos rápido. Durante as 2 horas seguintes, ela mostrou uma compreensão do sistema bancário que Roberto jamais imaginaria. Conceição havia passado anos estudando não apenas contabilidade, mas especificamente o funcionamento de bancos pequenos como o deles. Por que você nunca me disse que sabia tanto sobre isso? Roberto perguntou em determinado momento. Conceição parou de digitar e o olhou. Quando o senhor me daria essa oportunidade? Eu sou a faxineira. O senhor mal sabia meu nome completo até hoje. A afirmação foi direta, sem raiva ou ressentimento, mas Roberto sentiu o peso dela. Era verdade. Em 15 anos ele nunca havia tido uma conversa real com ela. Nunca perguntara sobre sua vida, seus objetivos,
seus conhecimentos. Conceição, Ele começou. Não precisa pedir desculpa agora, Sr. Roberto. Podemos conversar sobre isso depois que resolvermos o problema atual. Ela voltou ao computador, mas Roberto continuou pensando. Quantas outras pessoas ele havia ignorado ao longo dos anos? Quantos talentos desperdiçara por causa de preconceitos ou simplesmente por falta de atenção? O telefone do escritório tocou, interrompendo seus pensamentos. Roberto atendeu com o coração acelerado. Banco Esperança. Roberto? Onde está todo mundo? Era a voz de Benedito Carvalho, o maior cliente do banco. Cheguei aqui e está tudo vazio. Roberto olhou para Conceição, que gesticulou para que ele mantivesse a calma. Benedito, bom dia. Tivemos um problema técnico hoje cedo. Alguns funcionários precisaram sair para resolver uma questão urgente. Mas eu estou aqui, pode subir. Quando Roberto desligou, suas mãos tremiam. Ele é o cliente que movimenta mais dinheiro no banco, explicou para a Conceição. Se ele descobrir o que está acontecendo e retirar os investimentos, vamos usar isso a nosso favor, disse ela. Como? O senhor confia nele? Roberto pensou por um momento. Benedito é um empresário sério. Conhece bem o mercado financeiro. Se ele souber que escondemos prejuízos, vai sair correndo. Ou vai querer entender o que realmente aconteceu e como pode ajudar a resolver. Conceição, você não conhece Benedito. Ele é um homem de negócios. Se não for bom para ele, ele não vai se envolver. Então vamos mostrar que pode ser bom para ele. Roberto ia protestar quando ouviram passos no corredor. Benedito estava subindo. Senhor Roberto, sussurrou Conceição. Deixe que eu fale com ele. Você? Conceição, ele não vai... Confie em mim. Benedito entrou no escritório segundos depois. Era um homem de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos, terno bem cortado. Olhou ao redor, notando a ausência de funcionários, e seus olhos se fixaram em Conceição, que estava em pé ao lado do computador. Roberto, o que está acontecendo aqui? Roberto começou a gaguejar uma resposta, mas Conceição se adiantou. Senhor Benedito, meu nome é Conceição Santos. Trabalho aqui há 15 anos e gostaria de explicar a situação. Benedito olhou de Roberto para ela, claramente confuso. Você é... Sou responsável pela limpeza, mas também estudei contabilidade e tenho acompanhado de perto a situação financeira do banco. Roberto segurava a respiração, esperando a reação de Benedito. Está bem, disse Benedito se sentando em uma cadeira. Estou ouvindo. Conceição respirou fundo e começou. Senhor Benedito, o banco está passando por uma crise de confiança. O senhor Roberto cometeu alguns erros de julgamento nos últimos meses, principalmente com investimentos de risco que não deram o retorno esperado. Os funcionários descobriram ontem à noite e decidiram sair. Benedito escutava com atenção, sem interromper. Os prejuízos chegam a aproximadamente 5 milhões de reais, continuou Conceição. Isso representa cerca de 30% do capital de giro do banco. 5 milhões? Benedito se virou para Roberto. É verdade isso? Roberto assentiu sem conseguir falar. Mas, continuou Conceição, a situação não é irreversível. Analisamos os investimentos esta manhã. Aproximadamente 3 milhões podem ser recuperados se agirmos nos próximos dias. O restante pode ser coberto com reestruturação de alguns contratos e renegociação de prazos. Benedito permaneceu em silêncio por alguns momentos. E por que você está me contando isso? Perguntou para Conceição. Porque o senhor é o maior investidor do banco. Sua saída causaria um efeito dominó que destruiria qualquer chance de recuperação. Sua permanência, por outro lado, daria estabilidade para implementarmos o plano de recuperação. E o que eu ganho ficando em um banco em crise? Conceição sorriu. Uma oportunidade de investir em algo que vai valorizar muito nos próximos anos. Benedito levantou uma sobrancelha. Explique melhor. Senhor Benedito, bancos pequenos como este são raros hoje em dia. A maioria foi comprada por grandes instituições. O Banco Esperança tem uma carteira de clientes fiéis, conhece o mercado local melhor que qualquer concorrente
e tem potencial de crescimento muito grande. Ela caminhou até o computador e mostrou alguns gráficos na tela. Nos últimos 5 anos, mesmo com os erros recentes, o banco teve crescimento consistente. O problema não foi o modelo de negócio, foi gestão inadequada de risco. E você acha que pode fazer melhor? Perguntou Benedito. Eu sei que posso. E tenho algumas ideias que podem aumentar a rentabilidade do banco em pelo menos 40% no próximo ano. Roberto observava a conversa com uma mistura de admiração e incredulidade. Conceição estava falando com Benedito de igual para igual, usando termos técnicos e apresentando argumentos sólidos. Quais ideias? Perguntou Benedito. Primeiro, implementar um programa de microcrédito para pequenos empresários da região. Segundo, criar parcerias com cooperativas locais para facilitar financiamentos rurais. Terceiro, desenvolver produtos específicos para aposentados, que é um mercado em crescimento e mal atendido pelos grandes bancos. Benedito se levantou e caminhou até a janela, pensando. Conceição, disse ele sem se virar. Você estudou onde? Faculdade São Bento, curso noturno. Ainda estou no último semestre. E por que nunca procurou trabalho em um banco? Procurei, mas sem experiência e sem indicação, é difícil conseguir uma oportunidade. Benedito se virou e olhou para Roberto. Você sabia que ela entendia disso? Roberto balançou a cabeça envergonhado. Sabia que ela estava estudando? Não. Benedito voltou a se sentar. Roberto, você é um idiota. A afirmação foi dita sem raiva, quase como uma constatação. Você tinha uma consultora financeira trabalhando no seu banco há 5 anos e nunca percebeu. Cometeu erros que poderiam ter sido evitados se tivesse conversado com ela. E agora está descobrindo que a solução para seus problemas estava bem na sua frente o tempo todo. Roberto não sabia o que responder. Conceição, disse Benedito. Quanto tempo você precisa para preparar um plano detalhado de recuperação? Se tiver acesso a todos os sistemas e documentos, posso ter algo pronto até amanhã de manhã. E quanto tempo para implementar? Depende de quantas pessoas estiverão envolvidas. Com uma equipe mínima, 3 meses para ver os primeiros resultados. 6 meses para a estabilização completa. Benedito olhou para Roberto. Você está disposto a dar autonomia total para ela implementar esse plano? Roberto hesitou. Não era apenas uma questão de dar autonomia para Conceição. Era reconhecer que ela estava mais qualificada que ele para resolver a situação. Roberto, disse Conceição suavemente, eu não quero tirar o senhor do banco. Quero trabalhar com o senhor para salvar o banco. Mas você sabe mais que eu sobre essas coisas. Eu sei mais sobre algumas coisas. O senhor sabe mais sobre outras. O senhor conhece os clientes pessoalmente. Tem relacionamentos que eu nunca vou ter. Eu entendo os números e os processos. Juntos, podemos fazer o banco funcionar melhor que nunca. Benedito bateu palmas. Perfeito. Roberto, você vai promover Conceição para gerente-geral, com autoridade para tomar todas as decisões operacionais. Conceição, você vai elaborar o plano de recuperação e me apresentar amanhã. Se o plano for bom, eu não apenas mantenho meus investimentos como aumento em mais 1 milhão. Roberto e Conceição ficaram em silêncio, processando a proposta. Senhor Benedito, disse Roberto, a diretoria do banco precisa aprovar uma promoção como essa. A diretoria sou eu e mais 2 pessoas. Posso convencer os outros 2 se o plano da Conceição for realmente bom. E se não der certo? Perguntou Roberto. Se não der certo, vocês perdem o banco de qualquer forma. Pelo menos assim vocês tentaram. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Conceição olhou para Roberto. Senhor Roberto, a decisão é sua, mas eu acredito que podemos conseguir. Roberto pensou em tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Acordara achando que havia perdido tudo e agora tinha uma chance de recomeçar. Mas essa chance dependia de confiar em alguém que ele havia ignorado por 15 anos. Conceição,
disse ele finalmente. Aceito sua ajuda e peço desculpas por não ter reconhecido seu valor antes. Ela sorriu. Obrigada, Sr. Roberto. Vamos trabalhar juntos para resolver isso. Benedito se levantou. Ótimo. Conceição, amanhã às 9 da manhã eu quero ver o plano completo. Roberto, você vai me acompanhar para conversarmos com os outros membros da diretoria. Eles precisam saber o que está acontecendo antes que descubram por outras pessoas. Depois que Benedito saiu, Roberto e Conceição ficaram sozinhos no escritório. O silêncio durou alguns minutos. Conceição, disse Roberto finalmente, por que você está fazendo isso? Por que está me ajudando depois de eu ter sido tão negligente com você? Ela se sentou na cadeira ao lado dele. Senhor Roberto, eu não estou fazendo isso pelo senhor. Estou fazendo por mim. Roberto a olhou, confuso. Esta é minha chance de mostrar do que sou capaz. É minha oportunidade de ter a carreira que sempre quis. O senhor me ofereceu essa chance, mesmo sem querer. Agora, depende de mim aproveitá-la. Mas você podia ter procurado outro banco, outro emprego. Poderia. Mas aqui eu conheço tudo. Conheço os clientes, os processos, os problemas. Em outro lugar, eu seria apenas mais uma funcionária inexperiente. Aqui, eu posso fazer a diferença real. Roberto assentiu, entendendo. E além disso, continuou ela, eu vejo potencial neste banco. Vejo possibilidades que podem beneficiar muita gente da nossa região. Não quero ver isso se perder por causa de erros que podem ser corrigidos. Eles passaram o resto do dia trabalhando juntos. Conceição mostrou a Roberto coisas sobre o próprio banco que ele nunca havia notado. Padrões nos investimentos dos clientes, oportunidades de crescimento que estavam sendo desperdiçadas, eficiências que poderiam ser implementadas. Como você aprendeu tudo isso? Perguntou Roberto em determinado momento. 15 anos observando, Sr. Roberto. 15 anos vendo o senhor e os funcionários trabalharem. 15 anos estudando à noite. 15 anos sonhando com uma oportunidade como esta. Você nunca pensou em abrir seu próprio negócio? Pensei. Mas não tenho capital inicial. E prefiro trabalhar com pessoas a trabalhar sozinha. Às 6 da tarde, quando tradicionalmente Conceição terminaria o expediente, ela continuou trabalhando. Roberto percebeu e comentou. Conceição, você não precisa ficar até tarde. Amanhã vai ser um dia difícil. Senhor Roberto, hoje é o dia mais importante da minha carreira. Não vou para casa até ter certeza de que estamos preparados. Às 9 da noite, ela finalmente parou. Pronto, disse se espreguiçando na cadeira. Tenho o plano básico. Amanhã cedo vou revisar os números e preparar a apresentação. Conceição, disse Roberto. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu. Você tem família, marido, filhos? Tenho 2 filhos, Marcos, de 12 anos, e Ana, de 9. O pai deles nos deixou há 3 anos. Roberto sentiu um aperto no peito. Como você consegue estudar à noite tendo 2 filhos pequenos? Eles fazem a lição de casa comigo. Quando eu estudo, eles estudam também. É um tempo que passamos juntos. E eles sabem que você está tentando mudar de carreira? Sabem e me apoiam. Marcos sempre diz que um dia eu vou ser presidente de um banco. Roberto sorriu. Talvez ele esteja certo. No dia seguinte, Roberto chegou ao banco às 7 da manhã e encontrou Conceição já trabalhando. Ela havia imprimido vários relatórios e preparado uma apresentação detalhada. Dormiu aqui? Perguntou ele. Cheguei às 5. Queria ter certeza de que tudo estava perfeito. Às 9 em ponto, Benedito chegou acompanhado de 2 outras pessoas, Margarete Silva, contadora aposentada de 65 anos, e João Pereira, empresário local de 50 anos. Eram os outros 2 membros da diretoria. Roberto, disse Benedito, explique a situação para Margarete e João. Durante 20 minutos, Roberto contou toda a história. Os investimentos errados, os prejuízos escondidos, a saída dos funcionários. Margarete e João escutaram em silêncio, fazendo algumas perguntas ocasionais. E qual é a proposta de vocês? Perguntou Margarete quando Roberto terminou. Conceição vai explicar, disse Benedito. Conceição se levantou e começou sua apresentação. Ela falou por 40 minutos mostrando números, gráficos, projeções.
Explicou como os prejuízos poderiam ser recuperados, que mudanças operacionais seriam necessárias, que novos produtos poderiam ser oferecidos. Margarete fazia perguntas técnicas detalhadas, todas respondidas com precisão por Conceição. João questionava a viabilidade comercial das propostas e recebia explicações convincentes. Conceição, disse Margarete quando a apresentação terminou. Onde você estudou? Faculdade São Bento, senhora. Curso noturno de contabilidade. E há quanto tempo trabalha no banco? 15 anos, senhora. Fazendo o quê? Limpeza e manutenção. Margarete olhou para Roberto com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Roberto, disse ela, em 50 anos de carreira vi muitas apresentações financeiras. Esta foi uma das mais competentes que já ouvi. João assentiu. Conceição, você tem experiência prática implementando mudanças organizacionais? Não diretamente, senhor João, mas tenho observado este banco por 15 anos. Sei exatamente o que funciona e o que não funciona aqui. E você acha que os clientes vão aceitar essas mudanças? Senhor João, os clientes querem duas coisas: segurança e atendimento personalizado. As mudanças que proponho aumentam a segurança mantendo o atendimento personalizado. João se virou para Benedito. Benedito, você realmente acredita que vale a pena correr esse risco? João, nós temos duas opções. Primeira, fechar o banco agora e tentar minimizar os prejuízos. Segunda, dar uma chance para este plano funcionar. Se funcionar, todos ganhamos. Se não funcionar, perdemos o que já íamos perder mesmo. Margarete se levantou e caminhou até a janela. Conceição, disse ela sem se virar. Por que você quer fazer isso? Qual é sua motivação real? Conceição respirou fundo antes de responder. Senhora Margarete, eu passei 15 anos sendo invisível neste lugar. 15 anos vendo oportunidades sendo desperdiçadas, problemas que poderiam ser evitados, soluções que ninguém considerava. Esta é minha chance de provar que tenho valor além de limpar o chão. E se der errado? E se você fracassar? Se eu fracassar tentando, vou estar em melhor situação do que se eu nunca tentar. Margarete se virou e sorriu. Roberto, você é mesmo um idiota. Era a segunda vez em 2 dias que alguém chamava Roberto de idiota, e mais uma vez ele concordou completamente. Eu voto a favor da proposta, disse Margarete. Conceição, você tem meu apoio total. João também assentiu. Concordo. Vamos tentar. Benedito bateu palmas. Perfeito. Roberto, a partir de hoje, Conceição é oficialmente gerente-geral do banco. Conceição, você tem carta branca para implementar seu plano. Quero relatórios semanais de progresso. Depois que a diretoria saiu, Roberto e Conceição ficaram sozinhos mais uma vez. Conceição, disse Roberto. Você acabou de se tornar minha chefe, ela riu. Não, senhor Roberto, nós somos parceiros agora. Você continua sendo o presidente do banco. Eu sou a gerente-geral. Vamos trabalhar juntos. Mas você sabe mais que eu sobre... Senhor Roberto, pare de se diminuir. Você construiu este banco. Você conhece cada cliente pessoalmente. Você tem relacionamentos que levaram anos para desenvolver. Eu entendo de números e processos, mas você entende de pessoas. Precisamos dos 2 tipos de conhecimento. Roberto se sentiu melhor com aquela explicação. Por onde começamos? Primeiro, precisamos contratar novos funcionários. Não podemos operar um banco apenas nós 2. Mas quem vai querer trabalhar aqui depois do que aconteceu? A notícia já deve ter se espalhado. Senhor Roberto, há muitas pessoas competentes procurando oportunidades, principalmente mulheres que, como eu, nunca tiveram uma chance real de mostrar suas capacidades. Durante a semana seguinte, Conceição conduziu entrevistas com dezenas de candidatos. Sua abordagem era diferente de tudo que Roberto já havia visto. Em vez de focar apenas em currículos e experiência formal, ela conversava longamente com cada pessoa, tentando entender suas motivações, suas habilidades ocultas, seu potencial de crescimento. Por que você escolheu essa candidata? Perguntou Roberto sobre Clara, uma mulher de 40 anos que estava desempregada há 2 anos. Ela cuidou das finanças da família durante uma crise que durou 3 anos.
Conseguiu manter a casa em ordem, negociar dívidas, encontrar novas fontes de renda. Isso exige mais habilidade financeira que a maioria dos trabalhos formais. E aquele rapaz, o Júnior? Ele trabalhou como operador de caixa no supermercado por 8 anos. Atendeu milhares de clientes, nunca teve problemas com dinheiro, sempre foi pontual. Tem todas as qualidades que precisamos em um caixa bancário. Em 15 dias, Conceição havia montado uma equipe de 8 pessoas, todos relativamente inexperientes em bancos, mas com características que ela considerava mais importantes: honestidade, dedicação, vontade de aprender. Conceição, disse Roberto durante o treinamento da nova equipe. Eles não sabem nada sobre procedimentos bancários. Ainda não, respondeu ela. Mas vão aprender. E vão aprender do jeito certo, sem vícios ou preconceitos. O treinamento durou 2 semanas. Conceição ensinou não apenas os procedimentos técnicos, mas principalmente a filosofia de atendimento que ela queria implementar. Nosso banco é diferente dos grandes bancos, explicava ela para a equipe. Aqui, cada cliente é importante. Aqui, nós conhecemos as pessoas pelo nome, sabemos de suas necessidades, entendemos suas dificuldades. Roberto assistia aos treinamentos e se impressionava com a capacidade de liderança de Conceição. Ela era firme quando necessário, mas sempre respeitosa. Explicava as coisas de forma clara, tinha paciência com as dúvidas e conseguia motivar as pessoas a darem o melhor de si. 1 mês após a reabertura do banco com a nova equipe, os resultados começaram a aparecer. A clientela, inicialmente desconfiada com tantas mudanças, foi gradualmente percebendo que o atendimento havia melhorado significativamente. Senhor Roberto, disse Dona Rosa, cliente há 20 anos, durante uma visita ao banco. Essa nova gerente de vocês é muito boa. Ela entendeu meu problema em 5 minutos e encontrou uma solução que os outros nunca tinham pensado. Seu Antônio, comentou outro cliente, o banco está funcionando melhor que nunca. A moça da gerência explicou direitinho como eu posso financiar o trator novo sem comprometer o orçamento da família. Roberto ficava feliz ao ouvir esses comentários, mas também sentia uma pontada de orgulho ferido. Os clientes estavam elogiando Conceição, não ele. Uma tarde, ela percebeu que ele estava mais quieto que o normal. Senhor Roberto, aconteceu alguma coisa? Ele hesitou, depois decidiu ser honesto. Conceição, às vezes eu me sinto dispensável aqui. Você resolve tudo, os clientes adoram você, a equipe te respeita. Eu fico me perguntando qual é realmente meu papel. Conceição parou o que estava fazendo e se sentou ao lado dele. Senhor Roberto, posso contar uma coisa? Ele assentiu. Semana passada, o senhor Geraldo veio aqui querendo cancelar todos os investimentos dele. Roberto se lembrou. Geraldo era um cliente importante, mas conhecido por ser difícil de lidar. Eu consegui convencê-lo a ficar, continuou Conceição. Quer saber como? Como? Eu disse para ele que o senhor Roberto pessoalmente supervisionaria a conta dele, que o senhor com 20 anos de experiência acompanharia cada movimento, cada decisão. Roberto ficou surpreso. Mas eu nem sabia que ele tinha vindo aqui. Eu sei, mas ele se sentiu valorizado ao saber que o presidente do banco cuidaria pessoalmente dos investimentos dele. E desde então, ele tem recomendado nosso banco para outros empresários. Roberto entendeu. Você usou minha reputação para tranquilizar ele. Eu usei seu valor real para resolver um problema. Senhor Roberto, eu entendo de números e processos, mas o senhor entende de relacionamentos. Há clientes que confiam no senhor de um jeito que nunca vão confiar em mim. Há situações que só o senhor consegue resolver. Que tipo de situações? Semana que vem, o senhor vai se reunir com os representantes do Sindicato Rural para negociar um pacote de financiamentos. Eu posso preparar todos os números, mas quem vai convencer eles a fechar negócio é o senhor. Porque eles conhecem o senhor há anos, confiam na sua palavra. Roberto se sentiu melhor. Nós realmente somos uma equipe, não somos? Somos, e por isso estamos conseguindo resultados que nenhum de nós conseguiria sozinho. 3 meses após a reestruturação do banco, os números confirmavam o sucesso do plano de Conceição.
Os prejuízos haviam sido reduzidos em 80%, a carteira de clientes crescera 15% e a satisfação dos clientes estava no maior nível em anos. Conceição, disse Benedito durante uma reunião da diretoria. Os resultados superaram todas as expectativas. O banco está mais sólido agora do que estava antes da crise. Margarete concordou. Conceição, você transformou uma situação desesperadora em uma história de sucesso. Parabéns. João sorriu. E Roberto, você também merece parabéns por ter tido a humildade de aceitar ajuda e a sabedoria de reconhecer o talento quando viu. Roberto se sentiu realmente orgulhoso pela primeira vez em meses. Na verdade, disse ele, quem merece mais crédito é Conceição. Ela viu possibilidades onde eu só via problemas. Ela criou soluções onde eu só via obstáculos. Senhor Roberto, disse Conceição, o mérito é nosso, de toda a equipe, dos clientes que confiaram na gente, da diretoria que nos apoiou. Benedito se levantou. Bem, acho que chegou a hora de oficializar algumas mudanças. Roberto, a diretoria decidiu promover você a presidente executivo, com foco em relacionamento com clientes e desenvolvimento de novos negócios. Roberto ficou surpreso. E Conceição, continuou Benedito, você é promovida a presidente operacional, responsável por toda a gestão interna do banco. Conceição abriu a boca, mas não conseguiu falar. Isso significa, explicou Margarete, que vocês dois vão liderar o banco juntos, cada um focando em suas áreas de maior competência. E significa também, acrescentou João, que os salários de vocês serão ajustados para refletir suas novas responsabilidades. Depois que a diretoria saiu, Roberto e Conceição ficaram em silêncio por alguns minutos. Conceição, disse Roberto finalmente, há 9 meses você era a faxineira. Hoje você é presidente operacional de um banco. Como se sente? Ela sorriu com lágrimas nos olhos. Me sinto grata. Grata pela oportunidade. Grata pela sua confiança. Grata por poder mostrar do que sou capaz. E eu me sinto grato por ter aprendido a enxergar além das aparências, por ter descoberto que o valor das pessoas não tem nada a ver com seus uniformes ou seus títulos. Roberto se levantou e estendeu a mão para ela. Parceiros? Conceição apertou sua mão. Parceiros. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. 6 meses depois, o Banco Esperança havia se tornado referência na região. A história da faxineira que virou presidente havia se espalhado, atraindo a atenção de outros bancos e empresas que queriam entender como a transformação havia acontecido. Conceição, disse Roberto uma manhã, acabei de receber um convite para vocês dois falarem em um congresso de administração em São Paulo. Querem que a gente conte nossa história. Nossa história? A história de como uma crise quase destruiu nosso banco, mas acabou sendo a melhor coisa que poderia ter acontecido. Conceição pensou por um momento. Senhor Roberto, você acha que nossa história pode inspirar outras pessoas? Tenho certeza que sim. Pode inspirar empresários a prestarem mais atenção nos funcionários que eles ignoram. Pode inspirar funcionários a não desistirem dos seus sonhos. Pode inspirar todo mundo a olhar além das aparências. Então, vamos aceitar. Durante a preparação para a palestra, Roberto e Conceição tiveram várias conversas profundas sobre tudo o que havia acontecido. Conceição, disse Roberto em uma dessas conversas, posso fazer uma pergunta que sempre quis fazer? Claro. Durante todos esses anos que você foi faxineira aqui, você ficava com raiva? Frustrada por não ser reconhecida? Conceição pensou cuidadosamente antes de responder. Às vezes sim, principalmente quando eu via decisões sendo tomadas que eu sabia que estavam erradas, mas não podia opinar. Mas na maior parte do tempo, eu encarava como uma fase, uma etapa que eu precisava passar para chegar onde queria. Você sempre soube que chegaria até aqui? Não exatamente aqui, mas sempre soube que um dia teria uma oportunidade de mostrar meu valor. E quando essa oportunidade chegasse, eu estaria preparada.
E como você mantinha essa esperança? Meus filhos, toda noite quando eu chegava em casa cansada da limpeza e ainda tinha que estudar, eu olhava para eles e lembrava que estava fazendo tudo por um futuro melhor para nossa família. Roberto ficou emocionado. Conceição, você é uma das pessoas mais fortes que eu conheço. Senhor Roberto, força a gente desenvolve quando precisa, e todo mundo tem mais força do que imagina. A palestra em São Paulo foi um sucesso. Roberto e Conceição contaram sua história para uma plateia de 300 empresários e executivos. No final, receberam uma ovação de pé que durou 5 minutos. Vocês transformaram uma crise em oportunidade, comentou um empresário depois da palestra, e mostraram que o talento pode estar em qualquer lugar. Conceição, disse uma executiva, sua história é inspiradora para todas as mulheres que lutam por reconhecimento profissional. No voo de volta para casa, Roberto e Conceição conversaram sobre o impacto que sua história havia causado. Conceição, você percebeu como as pessoas reagiram quando contamos sobre aquele primeiro dia, quando você se ofereceu para me ajudar? Percebi. Acho que muita gente se identificou com a situação de ter conhecimento e capacidade, mas não ter oportunidade de mostrar. E você percebeu como reagiram quando eu falei sobre meu preconceito inicial? Também percebi. Acho que muita gente se reconheceu aí também. Roberto riu. Nós dois representamos lados diferentes do mesmo problema, não é? Você representava o talento não reconhecido, eu representava a liderança que não enxerga o que tem na frente. E nossa história mostra que quando esses dois lados se encontram, coisas incríveis podem acontecer. De volta ao banco, eles encontraram uma pilha de e-mails e ligações de pessoas que haviam assistido à palestra ou visto reportagens sobre ela. Conceição, disse Roberto lendo um dos e-mails. Este aqui é de uma mulher do Rio Grande do Sul. Ela trabalha como secretária há 15 anos, está fazendo faculdade à noite e quer conselhos sobre como mostrar suas capacidades para o chefe. E este, disse Conceição lendo outro e-mail, é de um empresário de Minas Gerais perguntando como identificar talentos ocultos na própria empresa. Nas semanas seguintes, eles receberam centenas de mensagens similares, pessoas pedindo conselhos, contando suas próprias histórias, agradecendo pela inspiração. Conceição, disse Roberto após lerem mais uma leva de e-mails. Acho que nossa história tocou em algo muito profundo. Concordo. Acho que tem muita gente por aí vivendo situações parecidas com a nossa. Pessoas com potencial não reconhecido, líderes que não sabem como identificar talentos. Você acha que deveríamos fazer alguma coisa com isso? Conceição pensou por um momento. Senhor Roberto, que tal criarmos um programa de mentoria? Podemos orientar pessoas que estão passando por situações similares à nossa. Como funcionaria? Uma vez por mês, poderíamos receber aqui no banco algumas pessoas que precisam de orientação. Profissionais que querem crescer, mas não sabem como. Líderes que querem aprender a identificar talentos. Poderíamos compartilhar nossa experiência. Roberto ficou empolgado com a ideia. Conceição, isso é brilhante. Podemos transformar nossa experiência em algo que ajude outras pessoas. E podemos fazer aqui mesmo no nosso banco. Mostrar na prática como um ambiente de trabalho pode valorizar cada pessoa. Eles criaram o Programa Esperança, um projeto de mentoria mensal que rapidamente ganhou reconhecimento nacional. Todo mês, 10 pessoas selecionadas passavam um dia no banco, observando como Roberto e Conceição trabalhavam juntos, participando de reuniões, aprendendo sobre gestão inclusiva e desenvolvimento de talentos. Conceição, disse Maria, uma participante do programa que trabalhava como recepcionista em uma empresa de contabilidade. Como você conseguiu coragem para se oferecer para ajudar o senhor Roberto naquele primeiro dia? Maria, não foi coragem, foi necessidade. Eu vi uma oportunidade e sabia que se não aproveitasse naquele momento, talvez nunca mais tivesse outra igual. Mas e se não tivesse dado certo? Se não tivesse dado certo, eu estaria na mesma situação de antes. Mas pelo menos teria tentado. Roberto completou. Maria, o maior risco não é tentar e fracassar. O maior risco é não tentar e ficar sempre se perguntando: e se eu tivesse tentado? Um ano após o início do programa Esperança, eles haviam orientado mais de 100 pessoas.
Muitas delas conseguiram promoções, mudanças de carreira ou criaram seus próprios negócios. Senhor Roberto, disse Conceição em uma tarde de sexta-feira, quando estavam revisando os resultados do programa. Você se lembra de como tudo começou? Como posso esquecer? Você chegou com um café e se ofereceu para me ajudar no momento mais difícil da minha vida. E você se lembra do que estava pensando naquele momento? Roberto riu. Estava pensando que minha vida tinha acabado, que eu tinha perdido tudo. E o que você pensa hoje? Roberto olhou ao redor do escritório. Via a equipe trabalhando com entusiasmo, os clientes sendo atendidos com carinho, os números do banco mostrando crescimento consistente. Hoje, eu penso que aquele foi o dia em que minha vida realmente começou. Conceição sorriu. A minha também. Roberto se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento na rua. Conceição, você acha que nossa história teria acontecido de outra forma se eu não tivesse cometido aqueles erros iniciais? Acho que não. Os erros foram necessários para quebrar seu orgulho e me dar a oportunidade de mostrar meu valor. Então foram erros necessários? Foram experiências necessárias. A diferença entre um erro e uma experiência é o que você aprende com ela. Roberto voltou para sua mesa. E o que você aprendeu? Aprendi que o momento certo para mostrar seu valor é quando as pessoas mais precisam de ajuda. Aprendi que competência vale mais que hierarquia. Aprendi que parcerias verdadeiras são baseadas em respeito mútuo, não em posições de poder. E eu aprendi, disse Roberto, que liderança real é saber reconhecer quando alguém pode fazer melhor que você e ter a humildade de dar espaço para essa pessoa brilhar. Conceição se levantou e caminhou até o quadro na parede onde havia uma foto da primeira equipe do banco reestruturado. Senhor Roberto, olhando para nossa história, qual você acha que foi o momento mais importante? Roberto pensou cuidadosamente. Acho que foi quando você se sentou na minha frente e disse que conhecia o banco melhor que qualquer pessoa. Naquele momento, tudo mudou. Para mim, disse Conceição, foi quando o senhor disse, Conceição, aceito sua ajuda. Naquele momento eu soube que tinha encontrado um verdadeiro parceiro. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em suas próprias reflexões. Conceição, disse Roberto finalmente, posso fazer uma confissão? Claro. Às vezes eu tenho medo de que tudo isso seja um sonho, de que eu vou acordar e descobrir que ainda sou aquele empresário arrogante que ignorava as pessoas ao seu redor. Conceição riu. Senhor Roberto, se for um sonho, eu também estou sonhando. E prefiro continuar sonhando. E se não for sonho? E se for nossa nova realidade? Então vamos aproveitar cada momento e usar nossa posição para ajudar outras pessoas a realizarem seus próprios sonhos. Roberto se sentiu novamente grato por ter encontrado não apenas uma excelente profissional, mas uma verdadeira amiga e parceira. Conceição, há uma coisa que eu sempre quis saber, mas nunca perguntei. O quê? Teus filhos sabem toda a história? Sabem como você chegou até aqui? Conceição sorriu com orgulho. Sabem sim. E eles me dizem que são meus maiores fãs. O que eles acharam da mudança? Marcos, o mais velho, disse que sempre soube que eu era especial, mas ficou feliz que outras pessoas finalmente descobrissem também. Ana disse que agora ela tem certeza de que pode ser qualquer coisa que quiser quando crescer. Roberto ficou emocionado. Eles têm razão para ficarem orgulhosos. Você não mudou apenas sua vida, mudou o futuro deles também. Senhor Roberto, na verdade eu acho que mudamos o futuro de muita gente. Todo mundo que passou pelo nosso programa, todos os funcionários que trabalharam aqui, todos os clientes que foram atendidos de forma diferente. Você tem razão. Nossa história criou ondas que foram muito além de nós dois. Conceição voltou para sua mesa e pegou uma pasta. Falando nisso, tenho uma proposta para fazer. Que tipo de proposta? Que tal escrevermos um livro sobre nossa experiência? Roberto levantou as sobrancelhas. Um livro? Pensando bem, nossa história pode inspirar muito mais pessoas se estiver escrita. Podemos contar todos os detalhes, todas as lições aprendidas, todos os desafios superados. Conceição, eu não sei escrever livros. Nem eu, mas podemos aprender.
Ou podemos encontrar alguém que nos ajude a colocar nossa história no papel. Roberto considerou a ideia. Sabe de uma coisa? Acho que é uma excelente ideia. Nossa história merece ser preservada e compartilhada. E podemos usar os recursos do livro para expandir o programa Esperança. Imagina quantas pessoas mais poderíamos ajudar. Conceição, você nunca para de pensar em formas de ajudar outras pessoas, não é? Senhor Roberto, quando você descobre que tem poder para fazer a diferença na vida das pessoas, se torna sua responsabilidade usar esse poder da melhor forma possível. Roberto concordou totalmente. Então está decidido. Vamos escrever nosso livro. 2 anos depois da Faxina ao Topo, uma história de parceria e transformação, se tornou um best-seller nacional. O livro contava em detalhes a jornada de Roberto e Conceição desde aquela manhã fatídica até a transformação completa de suas vidas e do banco. Conceição, disse Roberto durante o lançamento do livro em São Paulo. Você se lembra do que eu disse para você no primeiro dia sobre achar que tinha perdido tudo? Lembro. Hoje eu entendo que, na verdade, eu não tinha perdido nada. Eu tinha encontrado tudo. Conceição sorriu. E eu entendo que nunca fui apenas uma faxineira. Sempre fui uma profissional esperando pela oportunidade certa. A sessão de autógrafos durou 3 horas. Pessoas de todas as idades faziam fila para conhecer os autores e compartilhar suas próprias histórias de superação. Conceição, disse uma jovem de 20 anos. Sua história me deu coragem para contar para meu chefe que faço faculdade à noite e gostaria de mudar de área na empresa. Roberto, disse um empresário de 50 anos, seu livro me fez repensar como eu trato meus funcionários. Ontem mesmo promovi minha assistente, que sempre demonstrou muito conhecimento, mas nunca teve oportunidade de crescer. No final do evento, Roberto e Conceição estavam exaustos, mas realizados. Conceição, você percebeu como nossa história continua inspirando pessoas? Percebi. E acho que é porque ela mostra que transformação é possível para qualquer pessoa, em qualquer situação. E mostra que parcerias verdadeiras podem superar qualquer obstáculo. Conceição olhou para Roberto com carinho. Senhor Roberto, posso dizer uma coisa? Claro. Você mudou minha vida. Mas mais que isso, você se tornou a família que eu escolhi. Não apenas meu parceiro de trabalho, mas meu amigo verdadeiro. Roberto se emocionou. Conceição, o sentimento é recíproco. Você não apenas salvou meu banco, salvou minha alma. Me ensinou a ser uma pessoa melhor, um líder melhor, um ser humano melhor. Eles se abraçaram, selando uma amizade que havia nascido da crise e se fortalecido na prosperidade. 5 anos após aquela manhã fatídica, o Banco Esperança havia se tornado a principal instituição financeira da região. Roberto e Conceição continuavam liderando juntos, cada um em sua área de especialidade, mas sempre tomando as decisões importantes em parceria. O programa Esperança havia orientado mais de 500 pessoas, e muitas delas haviam criado seus próprios programas de mentoria em outras empresas e cidades. Conceição, disse Roberto em uma manhã de segunda-feira. Você já parou para pensar em como nossa história começou pequena e foi crescendo até tocar tantas vidas? Penso nisso todos os dias, e acho que é porque nossa história fala de algo que todo mundo busca, a oportunidade de mostrar seu verdadeiro valor. É de algo que todo mundo pode aprender, que o valor das pessoas não está em seus títulos ou posições, mas em seu caráter e competência. Conceição se levantou e caminhou até a janela, observando a vida passar na rua. Senhor Roberto, se você pudesse voltar no tempo para aquela manhã 5 anos atrás, você mudaria alguma coisa? Roberto pensou cuidadosamente antes de responder. Se eu pudesse voltar, acho que tentaria reconhecer seu valor muito antes. Mas, sendo bem honesto, acho que eu não estava preparado para isso. Precisei passar pela crise para abrir os olhos. E eu, disse Conceição, não mudaria nada. Cada dificuldade que passei, cada noite estudando depois de um dia cansativo de trabalho, cada momento em que me senti invisível, tudo isso me preparou para estar pronta quando a oportunidade chegou.
Então nossa história aconteceu exatamente como deveria acontecer? Acho que sim. No tempo certo, da forma certa, com as pessoas certas. Roberto se juntou a ela na janela. Conceição, qual você acha que será o próximo capítulo da nossa história? Ela sorriu. Acho que o próximo capítulo será ainda melhor que os anteriores. Porque agora sabemos o que somos capazes de fazer juntos. Agora sabemos que não há limite para o que podemos alcançar quando unimos nossos talentos e nossa determinação. E sabemos que nossa missão vai muito além do banco. Nossa missão é mostrar para o mundo que transformação é possível, que parcerias verdadeiras funcionam, que todo mundo merece uma oportunidade de brilhar. Conceição assentiu. Senhor Roberto, você sabe qual é a parte mais bonita da nossa história? Qual? É que ela não termina aqui. Cada pessoa que inspiramos vai inspirar outras pessoas. Cada vida que tocamos vai tocar outras vidas. Nossa história vai continuar se multiplicando para sempre. Roberto sentiu uma emoção profunda ao ouvir aquelas palavras. Conceição, obrigado. Obrigado pelo quê? Por ter me ensinado que liderança real é servir outras pessoas. Por ter me mostrado que humildade é força, não fraqueza. Por ter me dado a oportunidade de ser parte de algo maior que eu mesmo. Senhor Roberto, eu que agradeço. Por ter me dado a chance de mostrar meu valor. Por ter se tornado meu parceiro e meu amigo. Por ter provado que sonhos realmente podem se tornar realidade. Eles ficaram ali, lado a lado na janela, observando o mundo lá fora e pensando no futuro que ainda tinham pela frente. Conceição, disse Roberto depois de alguns minutos de silêncio. Sim? Pronta para mais um dia de trabalho? Ela sorriu. Sempre pronta, parceiro. E assim, Roberto e Conceição continuaram sua jornada juntos, sabendo que haviam encontrado não apenas sucesso profissional, mas algo muito mais valioso. Uma parceria verdadeira baseada em respeito mútuo, confiança e o desejo comum de fazer a diferença no mundo. Fim da história. E você, querido ouvinte, o que achou dessa história de transformação e parceria? Acredita que Roberto tomou a decisão certa ao aceitar a ajuda de Conceição? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe conosco suas próprias experiências de superação. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias inspiradoras como esta.